tem um convidado especial aqui na Pan News. Você está ouvindo aí Camisa de Vênus, porque quem está em contato com a gente é o cantor Marcelo Nova, compositor, ex-vocalista do Camisa de Vênus. Ele está lançando a biografia intitulada Marcelo Nova, O Galope do Tempo. Vai contar tudo pra gente sobre esse novo livro. Tudo bem, Marcelo? Obrigado pela participação, prazer falar com você. Como vai, Brown? Prazer meu. Tudo bem. Marcelo, eu queria que você contasse pra gente o que a gente pode esperar dessa biografia, que histórias a gente vai ler por lá. É uma obra sua e também feita em parceria com o jornalista André Barcinski, né? Traz histórias aí de toda a sua carreira. O que a gente pode esperar dessa obra? Brown, veja bem, essa amizade minha com o André Barcinski, já de 20 anos, ele vem me provocando. Você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro. Todas as vezes que nós nos encontrávamos, ele sempre levantava essa bola. E eu não tenho, digamos assim, a tenacidade para ficar debruçado numa mesa durante 6, 7, 8 anos escrevendo sobre Marcelo Nova. Eu sei que tem muita gente que se interessa por ele, mas não é definitivamente o meu caso. Então, eu fui protelando isso e até que surgiu a ideia de fazermos um bate-papo longo. Quando eu digo longo, estou falando de quase 4 anos que nós ficamos conversando e ele gravando as nossas conversas. Depois desse período, ele fez uma edição de tudo que ele achou relevante no que falamos, comentamos, dissertamos, enfim. E o resultado é o livro Galope do Tempo. É um livro que fala, basicamente, eu procurei centrar na minha carreira, no meu trabalho, me distanciar um pouco dessa coisa do roqueiro que tem overdose não sei onde, e que quebra quarto de hotel, joga televisão pela janela. Esses clichês eu preferi me abster. Então o livro é centrado no meu trabalho, basicamente no meu trabalho, e evidentemente que isso acaba se dirigindo, essa conversa acaba se dirigindo para outros assuntos e os assuntos acabam se multiplicando. Mas é basicamente um livro de um cara que escreve e interpreta o que ele escreve. Isso é muito interessante, até porque acaba se tornando algo repetitivo, né? As biografias acabam se tornando histórias de um personagem ali que já é esperado, né? Então você vai na contramão disso, isso é muito bacana. E essa coisa necessariamente que está atrelada ao pessoal do rock, essa coisa de querer chocar de toda e qualquer maneira, talvez isso interesse para adolescentes, né? Porque eu não arranco cabeça de morcego no palco, eu não chuto galinha, você está entendendo? Sim. Meu pai não batia na minha mãe, nunca abusou de mim, você está entendendo? Eu não tenho nenhuma história escabrosa para contar e também não me preocupei em inventá-la. Estava lendo, para justificar inclusive isso que eu falei de biografias, eu estava lendo a biografia de Pete Townshend, guitarrista e cabeça do The Who, que aliás perpetrou um álbum nos anos 70 chamado Quadrofênia, que é um álbum seminal na minha própria existência. E no meio do livro ele fala que a mãe traía o pai e que ela tinha um amante e que ele chamava o amante de tio. E depois, mais adiante, ele fala que o primeiro cara que ele viu que tinha o pênis avantajado era Mick Jagger. Aí eu parei de ler ali e disse, peraí, Pete, na boa, eu não tenho o menor interesse em saber qual foi o tamanho do corno que seu pai levou e que se depois ele aceitou sua mãe de volta, e muito menos ainda saber o tamanho do membro de Mick Jagger. São assuntos que não me dizem o menor respeito, que eu não tenho. Eu compro livro de artistas, quando compro, para saber da obra, para saber o que é que tem ali que seja relevante, que seja consistente, e quando eu acompanho o artista, evidentemente quero saber de detalhes da obra. Essas coisas realmente são absolutamente desnecessárias. Ou você é um adolescente, né, que precisa desses signos de rebeldia, seja lá ela qual for, ou então você é um adulto que não amadureceu e ainda está em busca dessas coisas para achar que a leitura é relevante. Eu procurei fugir disso. É verdade, isso é muito bacana. Agora, em relação ao nome do livro, Marcelo, Galope do Tempo, o que isso significa? Qual é a mensagem? Bom, em 2005, eu lancei um álbum
com esse título, O Galope do Tempo. Foi o disco que até hoje mais me ocupou tempo. Eu levei 13 anos preparando o disco, porque é um disco autobiográfico e que narra a minha própria trajetória através do tempo. E se eu tive essa pretensão, eu não podia fazer um disco desse, com esse cunho específico, em 1 ou 2 ou 3 anos. Eu tinha que deixar o tempo passar. Passaram-se 13 anos, porque eu comecei a escrevê-lo em 92, por aí, quando eu fiquei sabendo que a minha mulher estava grávida e que eu ia ser pai de um menino. Eu já tinha 2 filhas e a minha mulher tem 12 irmãs, com ela 13. Eu disse, pronto, lá vem mais uma mulher na minha vida. Já não me basta essa quantidade, 14 mulheres na minha vida, ainda vem mais uma. E aí o médico disse, olha, você vai ser pai de um menino, e me mostrou um computador onde eu vi uma luz acendendo e piscando, e ele disse para mim, olha, é o coração. Eu fiquei tão impactado com aquilo que quando eu cheguei em casa eu comecei a escrever, e escrevendo, e vi que os 2 primeiros textos que eu escrevi, eles tinham uma correlação, tratavam exatamente disso, do tempo. Eu então tinha 41 anos de idade, eu achava que eu não ia chegar nos 30 quando eu tinha 20 e tantos, e para minha surpresa cheguei aos 41 e estava ali constatando como tudo passou, de que maneira passou, o que foi relevante, o que foi irrelevante, e comecei a trabalhar na ideia de fazer um disco que tivesse, ao contrário de todos os discos que eu já havia gravado, que ele tivesse apenas um único tema. E qual seria o tema? A passagem do tempo. Esse é um disco que acabou, ele não é o meu disco mais popular, mas é um disco que tem fãs ardorosos. E me pareceu, ao falar sobre o livro, que eu começo evidentemente na minha infância, me pareceu que era exatamente, eu estava de uma outra maneira retomando essa ideia do galope do tempo. Então, basicamente a ideia do galope é essa. O galope que todos nós praticamos, né? Eu estou aqui, meu amigo, agarrado na crina do corcel, você está entendendo? Ele tentando me derrubar, eu agarrado. Uma hora ele vai conseguir me derrubar, evidentemente. Mas até lá eu não vou dar moleza pro bicho, velho. É bem por aí. Agora, Marcelo, foi uma experiência bacana sentar, relatar as histórias ali para a biografia. É um exercício de memória também. Como você disse, não se preocupou em ficar falando histórias escabrosas. Inclusive, aí, ao fundo a gente vai ouvindo aí Outubro de 65, um dos sucessos aí do Camisa de Vênus. Agora, em relação ao momento ali da... Deixa eu te interromper. Outubro de 65 não é do Camisa de Vênus, é um disco da minha carreira solo e, por coincidência, ela está incluída nesse álbum que eu estava falando. Ela faz parte do Galope do Tempo. Ah, beleza. Em relação ao momento da biografia, foi gostoso de fazer, Marcelo? Foi uma experiência bacana? O que você achou? Rapaz, foi divertido porque, como eu te falei, eu não tive que ficar falando, escrevendo, melhor dizendo. Eu não tive que ficar escrevendo sobre Marcelo Nova, entendeu? Através das conversas com o Barcinski, tudo ficou mais tranquilo. Era como se estivesse na mesa de um bar com um amigo conversando e ele registrando. Só que a conversa foi muito, muito, muito longa. Então, como eu já tenho essa preocupação de editar o meu próprio trabalho, as minhas canções, as minhas letras, eu achei que ele deveria fazer a edição e assim foi. Todo o material que foi registrado, quando foi editado, porque senão teríamos que lançar 3 livros, ele André, foi quem fez a edição e os momentos de registro disso foram tranquilos, foram 2 amigos conversando, lembrando de coisas, ele me fazendo questões e me provocando, e às vezes eu não cedendo à provocação dele e às vezes cedendo completamente. Tá certo. Esse é o Marcelo Nova contando pra gente sobre o livro Galope do Tempo. Marcelo Nova, o Galope do Tempo. Já tá à venda, Marcelo, ou ainda não? Sim. Tá chegou a semana passada nas livrarias. Fica o convite, então, para você, ouvinte da Pan News. Esse é o Marcelo Nova. Obrigado mais uma vez, Marcelo, pela entrevista, pelo bate-papo. Muito boa sorte. Aí a gente fica esperando aí segunda-feira, então, o lançamento, tá bom? Obrigado para você, Brown. Um abraço grande, meu velho.